E os meus convidados são dois caras fera que sabem tudo de tecnologia. Pedro Franco e Sidney de Menezes, da plataforma InChurch. Os CEOs, vamos lá, muito bem-vindos! Obrigada, prazer ter vocês aqui falando sobre um assunto tão necessário, né, Pedro? Obrigado pelo convite. É verdade. Prazer é todo meu. Tecnologia é bom ou é ruim, gente? Bom demais. Bom demais, né? É? Esse é um ponto, né? Às vezes as pessoas elas acabam demonizando a tecnologia, dizendo né? a tecnologia é muito ruim, tecnologia, né? Só que, na verdade, as pessoas esquecem que tecnologia ela é um meio. Ela não é o fim. Não é o fim. Então você pode usar a tecnologia para o bem ou para o mal. Né? Como tudo na vida, né, Pedro? Como tudo esse na programa, na verdade, né? O programa é muito bom e é uma tecnologia que está chegando lá. Verdade, Esses dias a gente estava recebendo um convidado num podcast que a gente faz lá na nossa empresa, na InChurch, e ele falando sobre isso, ele usou uma analogia que eu achei muito interessante. Ele falou, cara, é como uma faca. A faca é uma tecnologia. Você pode usar para o mal, você pode matar uma pessoa com a faca, você pode fazer uma comida maravilhosa com uma faca. Você decide o que você faz com ela. E as tecnologias que estão aí, né, que a gente usa no dia a dia, basicamente é isso. A gente pode usar ela para o bem, a gente pode usar ela para o mal. É que eu acho que hoje está sendo muito reforçado negativamente a tecnologia. E aí, como aqui é um programa, né, que a gente traz informações relevantes necessárias, a gente vai desconstruir um pouco isso. Pode ser? Sim, claro. Então já começou falando que tecnologia é meio e não fim. Exato. É? Esse é um ponto que eu acho que é a premissa para a gente entender como usar a tecnologia para o bem. Né? Se a gente for olhar um pouquinho para o momento que a gente vive hoje na sociedade, a tecnologia tem trazido tantas possibilidades bacanas. Verdade. Né? Porque é o que você falou, a gente muitas vezes foca no lado negativo e esquece de ver. Se a gente olhar, por exemplo, para o ensino à distância, sim. Nossa, quantas pessoas não tinham acesso à educação Verdade. e hoje passam a ter acesso à educação por causa da tecnologia. E N outras aplicações que a gente vê no dia a dia que podem, ou que são muito relevantes. Eu acho que a pandemia nos ajudou muito a entender e aceitar e usar a tecnologia, principalmente a igreja. Né? O Família Mais veio depois da pandemia. Né? Eu comecei fazendo um culto aqui dentro da igreja, ao vivo, só eu e meu marido, porque ninguém podia entrar, para estar ali ajudando as famílias que estavam reclusas dentro de casa. Então, a gente começou a se apropriar da tecnologia e a usá-la. E aí depois a gente falou, por que não ter o programa de família? E aí aconteceu. Olha que legal, né? Foi de algo negativo, foi transformado em positivo. Sem dúvida, sem dúvida. Não é? Costumo falar que a pandemia, na verdade, ela acelerou, ela acordou um pouco nesse sentido a igreja. A igreja. Que traz o conteúdo, a gente está falando aqui sobre conteúdo ruim e conteúdo bom, né? Então, ou seja, porque o conteúdo ruim, na verdade, antes da pandemia já estava, né, dominado na internet, a gente vê todos esses meios digitais, tem um projeto, tem um projeto, uma agenda, como a gente gosta de falar, desse assunto, que já estava ocorrendo. Então você vê influência em filmes, você vê que são multiplataformas, né? Quando a gente fala em tecnologia, o pessoal às vezes coloca lá, quando pensa em tecnologia, pensa numa, sei lá, em coisas mais sofisticadas, né? De multiverso, multiverso não, gente? Metaverso, tô com multiverso na cabeça aqui. O metaverso e tudo mais, não é. São coisas simples que a gente consome no dia a dia. Então você está lá vendo um podcast, é uma tecnologia que está te levando. Você está ouvindo uma música, né? Uma música, é uma tecnologia que está te levando. Legal. Você está aqui assistindo, é uma tecnologia que está te levando. Quando você está no culto, é uma tecnologia. Legal você trazer isso, Sidney. Ter esse entendimento, né? Que a tecnologia não é só aquela coisa lá, alto padrão ou distante da gente. Sim. Todo mundo usa tecnologia. Todo mundo, o tempo todo. Qual foi a última vez que você teve que fazer uma transferência num banco? Acabou. Né? Então, ou seja, a tecnologia que está no seu bolso ali, a gente passa 9 horas online. Isso é um dado, né? A gente passa 9 horas, na verdade, 9 horas em dispositivo móvel, ou seja, no celular são 6 horas, e aí, junto no computador, são 9 horas. Olha quanto tempo a gente está em um lugar e que nesse lugar é propagado tanta coisa. Para ruim, né? Coisas ruins, como a gente deveria estar levando respostas, né? Tantas perguntas. Se você for ver, eu falo que o mundo ele faz perguntas em um lugar. E esse lugar, não sei se eu posso falar aqui marcas, mas em buscadores, né?
hoje o maior buscador é Google, Sim. como eu falei já uma marca aqui. Todo mundo já sabe, né? Já sabe, Google patrocina a gente. Mas tá lá fazendo muitas perguntas. Sim, sim. E onde está a pessoa de bem, a família? Porque muita gente também pensa que a igreja, a instituição igreja, é que vai dar resposta. Ao você ver que você que está me escutando, se a sua família é uma família estruturada, um filho que está lá, está dando certo, está nos caminhos do Senhor, o quanto que essa tecnologia que está na sua mão, que é o seu Instagram, a sua rede social, pode contar uma história e um conteúdo de verdade para quem está assistindo, né? Então, é só para a gente desmitificar que a tecnologia é o que estão fazendo, o Elon Musk está fazendo alguma coisa. Não, a tecnologia é o nosso dia a dia e a gente tem conteúdo que é resposta para muitas pessoas, só que a gente está esperando, talvez, uma TV fazer, um pastor falar, né? Então tá com a gente também, tá na nossa mão. Né? Verdade. Como construir pontes e não barreiras através da internet? Eu acho que, aproveitando o gancho do que o Sidney falou agora, eu vou dar um exemplo claro que a gente comenta muitas vezes, né? Que muitas vezes a gente está falando da igreja, então, né, se de alguma forma levando conteúdo para as pessoas, para a família, você falou do Bem Mais Família, enfim. Muitas vezes o que a gente acaba vendo acontecer é que essa responsabilidade de levar esse conteúdo edificante fica só na figura do pastor e a gente acaba criando algumas dissonâncias na comunicação. Então, você imagina, quem fala com o jovem? É jovem. É jovem. Ele tem uma linguagem. Aí você pega um pastor com mais idade, tentando conectar, Sidney fala, vira o Serginho Malandro, né? Vira aquela coisa meio forçada. Camisa floral, fica falando lá, meio caricato, né? Meio caricato, exato. Então, a gente sabe que a resposta para as gerações estão nas próprias gerações. Então, quem vão ser as pessoas, os representantes que vão se levantar, né, e levar esse conteúdo edificante, né, e conectar, então, com essas gerações, com essas pessoas, ou como a gente costuma dizer lá na InChurch, né, com essas personas, né, que são, na verdade, né, para quem não sabe o que é uma persona, é basicamente um recorte de uma pessoa comum do dia a dia. Né? Então, é entender. Poxa, o que é um jovem que gosta de videogame, jogar futebol, sei lá, fazer alguma atividade física. Essa é uma persona. Como é que eu me comunico com ela? Como é que eu me conecto com ela? E as tecnologias estão aqui para isso, de alguma forma, né? Legal. E essa persona que você falou agora, ele gosta de videogame. Então, ou seja, às vezes você tem alguém que joga videogame também na igreja, tem um bom conteúdo, pode, de alguma forma, influenciar, e você pode dar meios digitais para trabalhar intencionalmente com ele. Né? A gente, lá na InChurch, a gente conversou muito, a gente está conversando com um grupo que evangeliza gamers, né? Tá lá influenciando de alguma forma, e a gente está conectando para justamente isso, né? Porque a InChurch, a gente falou pouco aqui. Eu ia perguntar, vamos falar um pouquinho sobre a InChurch para quem está em casa, né, assistindo a gente, se perguntando quem são os caras, é isso, né, da tecnologia, o que é InChurch? É uma igreja, a pessoa pensa na InChurch, né? Mas, na verdade, nós somos uma missão, né, que é para auxiliar a igreja no atrair, no cuidar e no capacitar pessoas. A gente acredita, então, que uma pessoa capacitada, uma vez atraída, né, uma vez evangelizada por vários meios digitais e não digitais, na organização desses processos, uma vez atraída, quando ela começa uma jornada, então, de cuidado e de capacitação, uma pessoa cuidada e capacitada, ela também é um agente de multiplicação. Ela está cheia, está tudo bem com ela. A igreja, através de processos e através do uso de tecnologia, sabe quem é essa pessoa, em que momento ela está, o status dela, se ela saiu, se ela não saiu, se ela veio, se ela não veio. Uma vez perguntaram para mim, né, Sidney, é possível cuidar de pessoas com essas tecnologias aí, colocando a tecnologia como distante? Eu virei e falei, é possível cuidar sem a tecnologia? Porque, né, uma igreja grande, né, ou seja, acho que toda igreja pequena pensa em crescer. Sim. E então, quando você começa a crescer, você começa a ter muitas pessoas ali. Então, como é que você sabe quem é quem veio, quem não veio, que trilha ela tá fazendo dentro da igreja? Então, a gente ajuda a igreja nisso. A gente entrega como isso? Com tecnologia. Então, a gente tem uma tecnologia muito robusta. A gente foi escolhido ali pela Endeavor como está entre as 200 empresas no Brasil com maior potencial de crescimento, de inovação. Então, ou seja, uma tecnologia robusta. A gente tem uma frase que a gente gosta, até lá na
na InChurch, que é excelência, honra os céus e abençoa as pessoas, né? Então a gente faz muito com excelência essa tecnologia, mas a gente entrega também estratégias para uso com tecnologia, uso no presencial também, e educação. Então é um projeto de auxílio na igreja. Assim, resumindo tudo, se você não entendeu nada, a gente é um projeto de expansão da igreja sem evasão. Então, o projeto final é esse. É onde a gente atua, né? Gente atua. E tecnologia é meio, então ela está envolvida de alguma forma. E até pegando um pouquinho do que o Sidney falou, porque as pessoas muitas vezes tendem a olhar de uma maneira negativa, né, para essa questão. Poxa, mas a igreja usando tecnologia, como assim? Igreja, Deus? E o ponto é que a tecnologia está sendo usada para tudo. A tecnologia está sendo usada para vender mais para você que está assistindo a gente. Então, não sei se vocês já vivenciaram isso, mas você está falando sobre um assunto, daqui a pouco aquele assunto começa a aparecer na tua timeline, sim, o tempo todo. Eu quero comprar uma bicicleta. Só aparece bicicleta para você. Ele ouve o que a gente está falando, né? A gente Exato. Brinca. Então, a tecnologia está sendo usada o tempo inteiro para oferecerem coisas para a gente, para venderem coisas para a gente. Por que ela não pode ser utilizada para a gente cuidar melhor das pessoas? Verdade. Existe um dado hoje que é alarmante, mas que a maior igreja do Brasil hoje são os desigrejados. A gente está falando em torno de 10 milhões de pessoas. E quem são essas pessoas? São pessoas que em algum momento da sua trilha não tiveram nenhum problema com Deus. Porque quando você vai nas pesquisas, elas falam, né, eu tenho minha espiritualidade, eu oro na minha casa, eu tenho o meu momento ali com Deus, mas ela não consegue mais viver em comunidade, porque em algum momento ela foi ferida. Você é psicóloga, sim, você sabe disso. Sim. Ela foi ferida, o relacionamento foi ferido, ela não se sentiu cuidada. Então, é um pouquinho do que o Sidney está falando, né? Poxa, você pode usar essa tecnologia para cuidar das pessoas? A questão é, tem como cuidar sem usar a tecnologia? Porque a tecnologia ajuda, ela potencializa. A tecnologia é uma ferramenta. Facilita tanta vida, não é, gente? Exatamente. Eu acho fantástico. Eu acho algo de Deus, tá? Não acho do diabo, não, ela potencializa qualquer coisa que a gente vai fazer, sim, né? É o que a gente fala Imagina, você pegar um alicate. O alicate, ele potencializa a força da sua mão. Se você pega a tua mão e aperta o teu dedão, não acontece nada. Agora, usa a mesma força apertando o alicate. Você destrói seu dedo. Esse é o potencial de uma ferramenta. Então, eu vejo a tecnologia muito dessa forma. No dia a dia da igreja, no nosso dia a dia. Ela pode potencializar o bem, mas também pode potencializar o mal. Que eu acho que esse é o ponto. É o equilíbrio que a gente sempre precisa buscar e entender. Sim. É interessante que vocês estão falando, então a ideia, a criação da InChurch é por um propósito, uma missão, não é? Ajudar pessoas. E o que eu vejo através da tecnologia é o alcance. Né? Por exemplo, Família Mais pode passar no mundo todo o nosso canal da Atitude TV. Sim. Olha o alcance, a gente tem filiais da nossa igreja, né? As filhas no mundo. Na Europa, em Vancouver, nos Estados Unidos, então, né, e fora qualquer pessoa que vai lá acessar a tecnologia e vai achar o nosso programa. Olha o alcance, que talvez dentro da igreja, talvez não, com certeza eu não teria esse alcance. Sim. Não é? Sem dúvida, a gente tem que... Existe um campo missionário, se é que a gente pode chamar dessa maneira, que os veículos de massa, como televisão, que a internet hoje traz, que permitem que a gente alcance pessoas que não vão necessariamente chegar nas nossas igrejas físicas, né? Eu estava conversando, porque aí entra num outro debate, eu não vou puxar para ele, mas a questão, mas dá para ser igreja online, não dá? Não vou entrar nesse quesito, tá? Mas eu me lembro que há alguns anos eu estava conversando com o pastor Reinaldo, ele é presidente da Sat7, eles são uma rede de televisão para a Janela 1040, que é a janela menos evangelizada do mundo, onde as pessoas não conhecem. Que é difícil de entrar, né? É difícil de entrar. E eles direcionam as antenas para lá e os programas de televisão para lá para poderem alcançar essas pessoas. E falando sobre esse tema, eu me lembro que ele comentou de uma carta que eles receberam que me chocou, assim, me impactou positivamente, porque era uma menina, né, que morava numa cidade, não lembro agora o nome do país, lá no Oriente Médio, e ela falando, olha, eu acessei a televisão de vocês, o canal de vocês aqui, acompanhei a programação, e eu conheci a Jesus através de vocês, e eu me converti. Só que eu sou a única pessoa cristã que eu conheço na minha cidade. Olha isso, o nível de... E eu li em Marcos que quem crê e for batizado será salvo. Mas eu não tenho ninguém para me batizar. Então eu entrei na minha banheira e me batizei, eu fiz certo. Olha o nível de... Gente. Então, assim,
Cara, Jesus alcançou aquela menina. Que lindo, naquele ambiente, Chegaria, naquele local onde... Através da Como tecnologia. Através da tecnologia. Que coisa linda, gente. Exatamente. E as redes sociais, vamos falar hoje? YouTube, Instagram, são as antigas praças onde a gente se reunia e conversava ali, né? E aí, o que vocês acham? A gente fala muito isso, né? Tentando desmistificar a tecnologia, a gente compara essas redes a grandes praças, né? Então, ou seja, eu lembro muito bem do TikTok, né? Quando começou, e aí o pessoal falou, uma rede nova, TikTok. Eu falei, caramba, deixa eu lá ver o que está acontecendo. Sim. E aí, quando eu entrei, eu falei, meu Deus do céu, é uma praça, e parece que quase que, permita a palavra aqui, mas quase de prostituição, né? Muita coisa ali ruim, muito conteúdo para adolescente, de influência pesada. Mas eu lembro que eu comparei, eu falei, mas é como se a gente estivesse andando na rua e visse um lugar, uma praça, que também está com isso. Só que lá é um ambiente maior, né, de muito mais pessoas do que uma praça, né? Então, eu lembro que eu fui procurar, falei, mas quem já está aqui será? Será que tem alguém, já começou algum trabalho aqui? E eu lembro que eu coloquei ali, #Jesus te ama. E aí achei algumas coisas, entre elas ali eu achei uma menina, chamada Jay Reis, e aí ela já estava com 300 mil seguidores. Eu falei, caramba, que legal. Eu lembro até da mensagem dela que quando entrou assim, olha como é que é estratégico, até que o Pedro falou, né? Que o jovem vai conectar com o jovem. Sim. Até para que você que é jovem, que está assistindo, sinta essa missão com você também. Né? De influenciar, de passar as boas novas, aquilo que você tem, você entregar, né? Mas olha como é que foi bem estratégico. Era muito simples, era um vídeo, ela falando, ela disse assim, olha, você sempre está comigo, quando eu estou na deprê, você não me deixa, sempre que eu estou mal, você não me larga, Jesus, você é o cara. Olha, simplesmente assim. Simples, Uma objetivo, linguagem né? incrível. Eu falei, meu Deus, Conectou. que bom que já está né? com 300 mil. Deve ser um monte de adolescente que está ouvindo essa menina, onde o pastor não ia conseguir, talvez o ministério não ia conseguir, e está chegando lá. E aí, toda vez que eu sempre repito o nome dela, e hoje ela está com mais de 5 milhões assim, de pessoas. Eu falei, incrível, graças a Deus, porque ela é uma voz para influenciar dentro do que a gente também está falando, que é essa parte da influência do mal também existe. Então, ou seja, a tecnologia de Deus é do diabo. Ela é um meio. Os dois, a gente precisa usar do nosso lado, mas já estão usando lá. Aí você vai ver os números de pornografia. Se você for ver a pornografia, você que é psicóloga, ela influencia no casamento. Quantos casamentos que estão sendo destruídos hoje pelo poder da pornografia potencializado por uma tecnologia. Então, ou seja, e a nossa voz, a gente se cala. É como se estivesse numa praça, então, e a gente deixasse de falar para poder deixar o palanque do que é mal sendo falado. E a gente não fazia isso. A gente, não, como igreja, ou seja, com conteúdo, a gente nunca fez isso. A gente vai numa praça, a gente vai como valente, evangelizando, entrando em boate, quantos ministérios. Sim. E parece que quando a gente chega no digital que potencializa. Eu até falo o seguinte, eu falo a gente parece que a gente minimiza, né? Sim, se enfraquece, não usa a não nosso favor, né? Eu até comparo, você falou de rede social, eu até comparo, eu falo, a gente sempre foi, para mim sempre será, a maior rede social que existe. Que eu chamo o Pedro para vir para cá, para uma igreja. Aí o Pedro daqui a pouco tá com o irmão, tá com a família toda, ou seja, a gente vai crescendo o quê? Em rede. Em rede, é verdade. Só que no físico. No físico. Aí eu sempre faço a comparação do seguinte, Boa quantos pastores oraram pedindo uma TV, uma rádio para poder potencializar? Eu creio que Deus, ouvindo essa oração, ele falou, deixa eu entregar uma TV então para cada um. E aí, ou seja, quando a gente fala de rede social, que é um YouTube, um WhatsApp, um Facebook, um Instagram, TikTok, etc., para mim fazendo de cada um uma TV. Só que olha só como é que a gente parou no tempo, então. A gente falou, opa, pastor, parece que tem alguma coisa aqui. Faz lá o Instagram seu. Não, faça como a Jay Reis. Você precisa ter, antes de você ser o que você é,
você leva o conteúdo de verdade, o conteúdo que leva vida. Um testemunho, então, né? Um testemunho que seja, o que o Pedro está falando, um testemunho que seja. Se você dá o seu testemunho de mudança de vida através das suas redes sociais, olha o impacto que uma igreja pode ter só fazendo esse trabalho, só devolvendo para a igreja, ela que cada um é uma TV, essa responsabilidade de fazer daquele canal um lugar para atrair pessoas, né? É porque o chamado de Jesus é esse, e sereis minhas testemunhas. E a gente não testemunha. Então, assim, às vezes uma pessoa que, cara, conhecer Jesus, me sinto completo. Não me sentia triste, hoje me sinto completo. Às vezes a pessoa fica meio tímida, mas eu vou falar isso. Cara, de repente tem alguém do outro lado ali que precisa ouvir exatamente isso. Verdade. E é isso que vai transformar a vida dela. Poxa, então é isso que falta na minha vida. Às vezes a pessoa acha que ela só vai dar testemunho se ela vivenciar um milagre, né, extremo, né, uma cura muito incrível, alguma coisa. Não, assim, as pessoas, no geral, elas precisam conhecer Jesus. E Jesus, quando toca a nossa vida, ele muda a nossa vida. Esse já é o nosso primeiro testemunho, né? Então, eu vejo dessa forma. Ainda nesse tema das praças, né, que eu acho interessante, é que, primeiro, se você vai em qualquer praça física hoje, você olha para as pessoas, onde é que elas estão hoje? Elas estão no celular. Elas tá tem todo mundo todo ali, lugar, né? em todo Restaurante, né? Em tudo que é lugar. Eu ouvi esses dias um dado, esse é novo, Cid, olha que legal, pra gente pegar. Eu comecei a falar sobre ele ontem. Você sabe quantas vezes uma pessoa olha por dia, em média, no Brasil, o celular? Não. 250 vezes. Se você desce para jovens Uau. abaixo de 20 anos, são em torno de 2.000 vezes por dia a pessoa está olhando no celular. Olha que dado impressionante. Então você imagina, a pessoa está ali o dia inteiro. Como é que a gente pode ser intencional em relação às pessoas que estão ali levando um conteúdo edificante? Muito legal vocês trazerem essa ótica, essa visão de vocês sobre a tecnologia, que é algo que desmistifica, desconstrói tudo que tem sido falado, ou tudo que foi tentado, né, ser imposto pra gente. Ainda no que vocês estão falando, da questão de como que a gente filtra ali a boa informação, já que a tecnologia mantém aí a informação acessível a qualquer tempo. Sim. Como? Eu acho que eu vou começar, sei que você vai completar com certeza, porque esse é um tema que tá muito no nosso dia a dia, né? Mas eu acho que a primeira coisa, naturalmente você tem a tua autorresponsabilidade, né? Então, assim, cara, o que eu tô, de alguma forma, olhando, buscando, o que os meus filhos estão vendo, né? Eu tenho duas meninas, uma de 12 e uma de 3. Eu tenho que ficar o tempo inteiro, de alguma forma, acompanhando, vendo, cara, o que você tá vendo? O que você tá vendo no YouTube? O tempo de tela. Quanto tempo você passa na tela? Poxa, peraí, vamos diminuir, né? Vamos cuidar. Então, eu acho que esse é um caminho que é muito importante para essa curadoria. Do outro lado, eu acho que tem o lado, e aí falando da igreja, né, que a gente está entrando um pouco nesse assunto também, a gente precisa ser intencional enquanto igreja para levar conteúdos edificantes, como a gente está fazendo aqui. Né? Então, como é que eu crio ambientes de curadoria, ou ambientes em que eu entrego para as pessoas jornadas de crescimento de verdade, conteúdos ricos de verdade, Legal. Né? Jornadas em que você não vai ficar preocupado, né? No caso das crianças. É isso, poxa, a minha filha está assistindo YouTube, se eu me desligo muito, daqui a pouco ela está assistindo um conteúdo inadequado para ela, sabe? Por quê? Tá sob o controle do YouTube, né? Porque está sob o controle do YouTube. E ele não sabe, às vezes está assistindo na minha conta, ele não sabe que é uma criança que está ali. Então a gente tem que estar o tempo todo ligado, né? Agora, a igreja, através do trabalho que a gente faz, por exemplo, a gente faz o que? A gente faz aplicativos para a igreja, que é uma extensão desse ambiente da igreja, né? No smartphone, que está conectado, que é considerado uma extensão do nosso corpo hoje, né? Então, como é que eu, como igreja, estou posicionado ali ajudando as pessoas a se desenvolverem? Então, no caso das crianças, você pode criar dentro do aplicativo da igreja um ambiente com curadoria, com conteúdo do Ministério Kids da Atitude, do Três Palavrinhas, Superbook. Eu tô lembrando que minhas filhas assistem aqui de Turma do Cristãozinho. É uma missão que a gente entrega. Quando a gente falou que a gente entrega a parte estratégica, a gente entrega isso. Olha, com o objetivo, então, de auxiliar na família e no discipulado da criança, você pode fazer uma curadoria de conteúdo. A igreja assistiu e chancela aquele conteúdo e coloca ali no aplicativo da igreja. Então você dá a oportunidade do pai e fala, querido, fica no aplicativo da igreja. Se tiver no YouTube lá, Legal. lá não consigo. Então você tá fazendo duas coisas. Ou você está
já está cuidando da supervisionando, família, você está discipulando a criança. Sim, não é sim. tão simples assim. Então, a gente acaba... Esse projeto é isso. Você traz de um lugar, você falou de rede social, você traz de um lugar, traz para um ambiente e uma jornada com a igreja. E Desculpa, só para completar, porque eu acho que a gente acabou entrando no assunto da criança, mas o fato é que a igreja ela tem ocupado uma função que muitas vezes o governo não consegue ajudar, né? Vou dar um exemplo claro. Quem ensina educação financeira para as pessoas hoje? Nossa, você sabe que a gente teve aí vários programas falando só de finanças, só de educação financeira para criança, para casal, para família. Olha que incrível. É. Mas esse é um entendimento que a igreja tem se posicionado e entendido. Poxa, a gente precisa levar um conteúdo que não é só o conteúdo da palavra, mas muitas vezes baseado nos princípios bíblicos, mas conteúdos do nosso dia a dia, em outros aspectos. Então, esse ambiente é um ambiente onde as pessoas elas podem, então, onde a igreja, na verdade, ela pode, de maneira intencional, criar jornadas de crescimento para diversas pessoas, como a gente falou. Então, a gente citou a jovem, a gente falou agora da criança, mas tem a pessoa que está com problema financeiro, tem a pessoa que está com problema no casamento, tem outro que está querendo se desenvolver profissionalmente. Eu sei que vocês têm aqui um programa só falando sobre empreendedorismo. Sim. Então, a igreja ela tem ocupado esse espaço que é muito estratégico e muito importante para a sociedade, porque as pessoas fazem o quê? Essas 250 vezes, em média, que uma pessoa está lendo para o celular, ela está vendo besteira. E aí eu vou trazer um outro dado que é interessante, mas que foi um escândalo até há pouco tempo, falando do TikTok. Que na China, o TikTok não mostra as coisas que mostra aqui no Ocidente. Ah, lá restringe isso? Lá o conteúdo é bom. Educativo, o conteúdo é bom. Legal. E aqui o algoritmo favorece, então, toda essa promiscuidade, o negativo. Sempre. Então existe um projeto ali por trás também. A tecnologia, mais uma vez, ela pode ser usada para o bem ou ela pode ser usada para o mal. Ah, mas o TikTok é ruim? Não. O que estão fazendo com o TikTok é ruim. Que é ruim. Né? Então, como é que a gente, de alguma forma, usa também a tecnologia de maneira intencional para impactar positivamente a vida das pessoas, a vida das famílias, a vida do jovem, que precisa estudar, precisa se desenvolver, precisa aprender a lidar com dinheiro, precisa aprender a construir sua carreira, precisa desenvolver as suas emoções. Sim. Né? Então, tudo isso. Vou citar aqui para poder ficar didático, assim, como a gente está falando com famílias e como é que a família ela faz parte também desse projeto de levar as boas novas, né? Então, eu lembro que eu estava dando uma palestra lá em Goiânia e a gente falou um pouquinho sobre essa questão de influência, etc. E aí, no final, uma ortodontista ficou me esperando, né, para poder falar. E ela chegou e falou, não, eu entendi, então, que eu preciso usar os meios para influenciar, mas como é que eu faço isso? Eu sou ortodontista e atendo adolescente. Aí eu primeiro achei o máximo dela ter entendido isso, né, e pegar para si. E aí eu comecei a falar com ela. Falei, olha, você falou que atende adolescente, né? Bom, enquanto você está atendendo ali, devem falar mal dos pais, devem falar que está com ansiedade, porque agora virou um de ansiedade entre adolescentes e tudo. Ela, como é que você sabe? Eu falei, tô sabendo, né? Então, o que eu falei? Eu falei, olha, o que você pode fazer? Você tem que... A igreja, aí é um recado também, a igreja ela precisa ser intencional. Quando o Pedro está falando nisso, a gente está falando de vários conteúdos, mas como é que a gente organiza isso? Porque, por exemplo, o que eu falei para ela? Eu falei, olha, conversa com o seu pastor, ele já trabalha com a InChurch aqui também, tem toda a condição, até do que a gente entrega como estratégia também de te ajudar. Então, imagina que no momento que você está falando com uma adolescente lá, e ela fala sobre ansiedade, você pode virar e falar, olha, você tem ansiedade? Olha, baixa um aplicativo, é gratuito, porque tem 2 meninas que passaram por essa questão de ansiedade e venceu, e depois tem um plano de leitura lá, que colocaram nesse aplicativo também, de 7 dias, que vai te ajudar muito a vencer a ansiedade. Pronto. O que você está fazendo? Você está trazendo de um atendimento para uma jornada com a igreja, que a igreja já sabe quem é. Quando fez o cadastro, você mostrou, o Pedro falou de testemunho. 2 testemunhos abraçam pessoas que estão com ansiedade. Conecta elas ali. Conecta e você começa uma jornada com ela. Legal. Então, quando a gente fala assim de produção de conteúdo, a gente falou aqui de TV, a gente falou de tanta coisa, mas como é que a gente organiza isso dentro de uma jornada para que seja intencional, seja organizado e de fato entregue? Porque esse é o ponto. Por exemplo, trazendo mais um dado aqui. Cursos online. Eu acho que influencia bastante, tem influenciado. Você vê vários... Ontem eu estava com o pastor Josué Valando, ele falando lá de várias pessoas com curso. Mas a gente tem um dado que 80% das pessoas que compram o curso sequer fazem o curso. É verdade.
E aí, quando eu soube disso... Até lembrei de um aqui meu, viu? Que eu comprei e não fiz tá ainda. na estatística. Tô na estatística, Tá hein? vendo? Então, ou seja, é uma estratégia que não é integrada, mas não é entregada, né? Então, ou seja, a gente precisa entregar, porque senão é uma mentira pra gente. A gente fez um monte de curso estratégico e tudo, mas chegou. Então, como é que a gente faz? Aí eu falo o seguinte, quando eu soube desse dado, eu falei, a pessoa desengajou pra onde? Foi pra uma academia? Foi ler um livro? Não foi. Ela foi pra um podcast, ela foi para um outro formato. Saiu ali, né? Dentro do online, já que a gente passa 9 horas online, são quantas vezes que olha para a tela? 250. Ou seja, a gente está ali. Só que ela foi para tá um outro ali. formato. Então, ou seja, a gente precisa cuidar também dos multiformatos. Então, ou seja, a nossa mensagem precisa chegar via podcast, via TV, via texto, via curso. Olha que incrível você... Né, eu falo, não vou citar a apresentadora da TV, mas tem uma apresentadora da TV numa grande TV que fica lá fritando um frango e falando meio mundo de coisa com a família, não sei o que, eu acho que é isso, influenciando. Ou seja, será que a gente não pode também fritar o nosso frango e contar sobre a nossa família, né? Então, ou seja, você vê que eu estou passando aí várias orientações casa, aí, várias dicas maravilhosas para a gente mudar a nossa mente em relação à tecnologia, né? Sim. Ó, vamos segurar um pouquinho aqui que a gente vai para o nosso momento com os patrocinadores, mas a gente já volta com muito mais para vocês. De volta falando sobre tecnologia com Pedro Franco e Sidney de Menezes. Já falamos um bocado aqui, né? Estamos falando, né? Mas vamos falar sobre rede social e TV aberta? Qual impacta mais e qual é melhor? Bom, vamos lá, deixa eu responder essa. Acho que, bom, para quem não sabe, vou contar aqui uma fofoca, um bastidor, uma curiosidade aqui. É porque meu pai foi diretor de televisão durante toda a sua, né, praticamente toda a sua vida. Ele chama Wilton Franco e desde a TV Celso, TV Tupi, Globo, passou por todas as grandes emissoras, né, da geração lá de Walter Clark, Boni, enfim, dessa turma. E eles viveram um momento da televisão que eu vivi parte dele na minha infância, acompanhando os programas e tudo mais, que era um momento em que a televisão ela tinha uma relevância e uma penetração, ela era o único veículo da sociedade. Então você imagina, o que era falado numa televisão, era assim, como é que você desmentia? Como é que você buscava outro tipo de informação? Era uma responsabilidade, absoluta, né? Era verdade absoluta. Então era uma coisa assim, muito, muito, muito poderosa. Você falar que hoje a televisão não tem mais esse poder, eu acho também meio leviano. A televisão ainda influencia muito. Mas a gente vê uma mudança cultural, principalmente nos jovens, que eu vou dar um exemplo na minha casa. Eu praticamente hoje não assisto televisão aberta mais. E é uma realidade. Por quê? Porque eu escolho o que eu assisto. Então eu vou normalmente aonde? No streaming, né? Então em alguma rede de streaming, alguma, né, enfim, algum canal, algum player desse. Por quê? Porque eu estou selecionando o que eu quero assistir. A gente não está mais tão exposto como a gente estava antigamente a qualquer tipo de conteúdo. Agora, ao mesmo tempo,
eu vou falar do outro lado das redes sociais. A rede social, ela democratizou, então, a comunicação, né? Então, todo mundo hoje entra e tem uma voz, um pouco do que o Sidney falou aqui, o que é uma grande oportunidade, mas é um grande risco também, porque tem muita abobrinha nas redes sociais. E as pessoas não têm, muitas vezes, maturidade para lidar com essas informações. Então, assim, o que impacta mais? Televisão, rede social? Hoje, as redes sociais têm um papel muito, muito relevante na sociedade, visto as eleições, as últimas 2 eleições, né? A penúltima lá com o Bolsonaro sendo eleito, né? E as redes sociais se tornando a ferramenta que viabilizou, porque não tinha verba de campanha, não tinha nada, então foi o povo realmente ali se movimentando e ao mesmo tempo agora também essa guerra de fake news, isso é verdade, isso é fake, um discurso ali, uma briga de narrativa muito grande, né? A força da TV também nesse momento foi um e aí você viu que foi um mix, exatamente. Hoje eu entendo isso, eu entendo que as duas têm os seus papéis, mas a internet ela se tornou uma fuga, uma alternativa à informação, né? Que acaba sendo muito relevante. Se a gente usa bem, ela acaba cumprindo um papel muito relevante também na sociedade. Muito bom, ó, gente. A gente descobriu agora, viu? Fofoca gospel aqui. Sidney, vamos falar de capacitação, treinamento, evento, online, presencial, como capacitar a equipe. Vamos falar mais um pouquinho dessa parte aí para quem está assistindo a gente, já querer ter, né, essa tecnologia boa, essa tecnologia que promove o bem. Dentro do que a gente está fazendo como InChurch? Sim. A gente, como eu falei, né? Então, é um projeto que, na verdade, quando a gente fala da InChurch, o pessoal pensa que é algo novo. Mas, na verdade, a gente está fazendo o simples bem feito, né? Então, ou seja, com excelência, né? Que com excelência, mas se você for ver o simples, a gente precisa evangelizar e a gente precisa fazer cópias de Jesus, né? Tem um cliente nosso lá que é o Jesus Copy, e eu gosto muito de ouvir também, é isso. A gente tem essa missão, a gente precisa fazer discípulos de Jesus, pessoas que, antes de qualquer coisa que faça, como propósito de vida, ele saiba que ele é uma testemunha de Cristo, né? Então, ou seja, isso tem um processo. O tempo todo a Bíblia fala sobre processo, né? Se você for ver, Deus ele fez uma plataforma para se relacionar com a gente. É o lugar que a gente vive, né? Sim. Então, ou seja, a gente está falando aqui de plataformas, a gente está falando de processos. Então, a gente alcança pessoas e a gente precisa, então, cuidar dessas pessoas. E esse cuidado e a capacitação, ela tem a ver com o discipulado. Mas ela tem a ver com capacitação, e a gente sai um pouquinho fora da caixa, nesse sentido de capacitação, porque, para você ter uma ideia, muita gente pensa que a capacitação seria um curso de líder. Olha, antes de você ser líder de célula ou líder de pequeno grupo, você precisa fazer o curso de liderança. Você precisa fazer o curso ali sobre fé. E tudo isso está tudo certo. Agora, olha, saindo um pouco fora da caixa, você vê o tamanho da responsabilidade da igreja. A gente fala que a gente vai ganhar as nações. Mas será que a gente tem um curso de inglês dentro da nossa, Olha, verdade, da nossa jornada ou do nosso processo? Então, ou seja, parece que a gente ou não tem fé de que a gente vai para as nações, ou está desorganizado. Então, ou seja, eu aposto no desorganizado, eu também. no nome de Jesus. Então, assim, a gente está para poder organizar esse fluxo. Então, a partir do momento que a gente atrai, a gente leva, então, para uma plataforma, que é onde a gente serve como InChurch, a gente espera que a pessoa ela tenha uma jornada de cuidado que com o uso da tecnologia também. Então, ou seja, não está querendo transformar, o Pedro falou sobre igreja online. Eu não acredito em igreja online, eu acredito em igreja que usa ferramentas online para poder potencializar o presencial. Então, não é o presencial versus online, é os dois juntos servindo pessoas. Muito bom. Então, nesse sentido, como é que a gente pode cuidar mais? Para você ter ideia, só dando um exemplo para quem está em casa entender. O aplicativo, ele pergunta, então a gente faz o aplicativo da igreja, e aí o aplicativo ele pergunta como é que a pessoa está se sentindo hoje. Como você está se sentindo hoje? Então ele pode responder muito lá se está triste, se está doente. A gente recebe isso. Quantas pessoas saem da igreja, ficou doente e o pastor não ficou sabendo? Agora você pode ficar sabendo e aí mandar. O Pedro falou que recebeu de uma igreja, né? Pois é, eu fui fazer um teste, estava mostrando como é que funcionava e eu cliquei lá que estava doente. Falei, gente, e agora? Para dar de exemplo. Cara, não passou 2 horas, recebi um WhatsApp.
poxa, meu nome é fulano, eu sou voluntário na igreja tal. Olha. Poxa, eu vi que você marcou no nosso aplicativo, você está doente, mas o que eu posso te ajudar? Cara, cuidado, é aquilo que a gente falou no início, né? Ninguém a questão dos desigrejados, o problema é relacional, o problema é a falta de cuidado. O maior desafio hoje é o relacionamento, né? Sim. Ou físico, ou online, ou presencial, a importância de se relacionar de forma saudável. Sim. Olha que coisa maravilhosa, né? Exato. E ainda na capacitação, só para você entender, o pessoal que está em casa entender, né? Então a gente precisa sair um pouco fora da caixa, entender como é que a gente vai entregar, porque em termos de capacitação, eu creio que a gente já está sendo capacitado, queira ou não. Né? O Pedro deu o exemplo das eleições. Eu falo, olha, de alguma forma capacitaram pessoas a acreditar em uma narrativa e que levou a um candidato a levar. Então, ou seja, o mundo já está capacitando. Multiformatos. Ora rede social, ora cursos, ora TV. Então você perguntou de TV ou rede social. É um mix. Você vê que é multiformatos, de alguma forma entregando algo. E a igreja precisa aprender com isso. Porque às vezes ela, não, no culto vai resolver, não vai. A pessoa sai e vai fazer outra coisa, na segunda, na terça-feira. Então assim, como é que a gente trabalha intencionalmente multiformatos com a igreja também? Você vê, não é sozinho. Por mais que você tenha TV, tenha todos os canais, se a gente também não, quem está em casa aí não pegar para si, aí é a mensagem que eu deixo, a responsabilidade é sua, não é do pastor, não é da igreja, é sua também, acho que a igreja precisa ser suporte para isso, trabalhar intencionalmente. Então a pessoa fazendo nas suas redes sociais, fazendo em casa, sendo testemunha na ponta, cumprindo o ID, como é que a igreja ela suporta, como é que eu dou o exemplo lá da ortodontista, né? Como é que eu dou para a ortodontista um conteúdo, os testemunhos de quem venceu a ansiedade, como é que eu faço um plano de leitura sobre ansiedade, tantas coisas, né, que a gente poderia falar aqui, um evangelismo que alcançou uma missão nossa lá, que é se conectar com pessoas através do Google. Ela teve 133 mil decisões para Jesus em 2022. Uau. Um ministério fazendo, um só. E para você ter ideia, sabe o que mais conectou e trouxe pessoas? Foi o assunto, meu marido está envolvido com pornografia. Então, olha só, quanto que as pessoas estão gritando suas dores, seus medos, seus anseios, seus desejos, em um lugar que a igreja às vezes não está lá para conectar. E a igreja, quando eu falo, não é igreja pastor, não é igreja institucional, o seu canal. É a igreja você, fazendo a sua parte também. Uau! Gente, olha, já deu a sua mensagem? Sim. Não. Ou seja, a responsabilidade é sua. Prático, reto e direto, é isso, né? Bem, a gente já está caminhando para o final do nosso programa. Quero muito agradecer a presença de vocês, mas Pedro, também quero ouvir aí sua mensagem, né, para as pessoas que assistem a gente pelo YouTube, pelo canal da Atitude TV e também pela nossa emissora Bem Mais TV. Bom, para você que está assistindo, né, eu acho que a tecnologia ela traz tantas possibilidades, como a gente disse aqui, possibilidades para o bem, possibilidades para o mal. Eu quero te animar, né, te encorajar a usar a tecnologia para o bem. Né? Hoje, qualquer assunto que você queira aprender, se você entrar no YouTube, nas plataformas digitais, você vai encontrar conteúdos de qualidade, você vai encontrar pessoas sérias, entregando conteúdos que podem fazer diferença na tua vida. Então, assim, usa melhor o teu tempo, sabe? Investe em coisas que vão fazer diferença na sua vida, na vida da sua família. Faça uma curadoria, né, do seu tempo, como você está investindo ele nas redes sociais. Eu tenho certeza que você vai ter um impacto positivo na sua vida. Essa é a mensagem que eu deixo aqui para você que está nos assistindo. Muito obrigada pela presença de vocês aqui na Família Mais. Que Deus abençoe muito a vida de vocês, os sonhos, e que prospere vocês, né, em tudo que vocês fizerem, vocês e suas famílias. Amém. Obrigada. Você já sabe, o nosso encontro é toda sexta-feira, 21h30, pela Atitude TV. Se ainda não se inscreveu no nosso canal, vai lá, ativa as notificações, recebe tudo que a gente oferece aqui para você e para a sua família. E também 21 horas pela Bem Mais TV. A gente se encontra na próxima semana. Meu beijo e tchau!